Você já se pegou paralisado, olhando para uma lista de tarefas, sabendo exatamente o que precisa fazer, e mesmo assim, sem conseguir começar? Já sentiu aquele peso invisível que empurra tudo para depois, mesmo quando sabe que o preço do adiamento é alto? Essa sensação tem nome: procrastinação. E segundo Napoleon Hill, ela não é apenas um hábito ruim. Ela é uma armadilha espiritual, uma das armas mais sutis do diabo para manter você longe da sua missão. No livro Mais Esperto que o Diabo, Hill apresenta um diálogo simbólico com essa força obscura que manipula milhões de pessoas diariamente. E o diabo admite com todas as letras: sua principal estratégia é manter a mente humana em estado de deriva, sem foco, sem direção, sem ação. A procrastinação, portanto, não é um simples atraso. É um roubo silencioso de propósito, energia e tempo de vida. E talvez, sem perceber, você esteja sendo vítima disso há anos. Esse vídeo não é mais uma conversa leve sobre dicas de produtividade. É um confronto direto com as raízes invisíveis da paralisia que sabota seus sonhos. Vamos entender por que você adia, como esse ciclo se alimenta de medo e distração, e, o mais importante, como quebrar esse padrão agora, sem olhar para trás. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ou você vence a procrastinação, ou ela vence sua vida. E hoje, você vai aprender a vencê-la de vez. O que é a procrastinação segundo Napoleon Hill? Não via a procrastinação como uma simples questão de preguiça. Para ele, procrastinar era um sintoma de algo muito mais profundo. Uma mente que perdeu o controle de si mesma. No seu livro Mais Ousado, Mais Esperto que o Diabo, Hill apresenta a ideia de que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que pensam por conta própria e as que vivem em estado de deriva. E quem vive a deriva, segundo o próprio diabo da narrativa, é facilmente controlado por forças externas. A procrastinação, nesse contexto, é o resultado direto dessa perda de direção. O que é uma mente à deriva? É aquela que acorda sem clareza, que reage em vez de agir, que vai empurrando os compromissos com a barriga, sempre esperando o momento certo para começar. Hill argumenta que o diabo não precisa de grandes pecados para dominar uma vida. Ele só precisa que você adie suas decisões, que hesite, que fique em dúvida. E quanto mais você posterga aquilo que sabe que precisa fazer, mais você se torna prisioneiro de um padrão invisível, mas devastador. A procrastinação, portanto, é uma prisão mental. Ela não aparece de forma violenta, ela vem suave, disfarçada de cansaço, de perfeccionismo, de justificativas razoáveis. Você diz para si mesmo que vai começar segunda-feira, que não é o momento certo, que precisa de mais tempo. Mas no fundo, você sabe. Isso é medo. Medo do erro, medo do julgamento, medo do desconforto que toda mudança exige. Hill dizia que a única maneira de sair desse estado é assumir o comando da própria mente. E isso começa com consciência. Você precisa reconhecer quando está à deriva, quando está apenas sobrevivendo ao invés de viver com propósito. Porque enquanto a procrastinação estiver no controle, a sua vida estará no piloto automático, e o que deveria ser construção vira estagnação. Nos próximos blocos, vamos entender como esse padrão se instala e, principalmente, como vencê-lo de forma definitiva. O sistema do medo e o ciclo da paralisia. A procrastinação é apenas o sintoma visível. Por trás dela, escondido nas sombras, vive o verdadeiro causador da paralisia: o medo. Napoleon Hill foi direto ao ponto quando afirmou que o medo é a principal ferramenta do diabo para controlar a mente humana. E não estamos falando de um medo grandioso ou evidente, mas de medos sutis, sorrateiros, que se disfarçam de cautela e bom senso. Medo de errar, medo de parecer ridículo, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Esses medos se acumulam silenciosamente e, sem serem confrontados, constroem uma muralha invisível entre você e os seus objetivos. Tudo começa com uma ideia, uma vontade, um plano. Você sente a motivação inicial e até visualiza o resultado. Mas,
Antes que possa agir, uma voz sussurra em sua mente. E se der errado? Essa pergunta, pequena à primeira vista, ativa um gatilho de inseguranças. Você começa a lembrar de fracassos anteriores, a se comparar com os outros, a duvidar de suas próprias capacidades. E de repente, uma simples ação se torna uma escalada emocional impossível. O tempo passa. E o que deveria ser um pequeno atraso vira um ciclo. Você começa a justificar. Não estou pronto. É melhor esperar. Quando eu tiver mais tempo, eu faço. E a cada vez que você adia, o medo cresce. Porque o medo se alimenta da sua ausência de movimento. Ele se fortalece toda vez que você escolhe o caminho mais fácil. Hill chamou isso de hipnose do medo. Quando a mente repetidamente exposta à dúvida, entra em um estado de paralisia programada. Mas existe uma saída. E ela não exige ausência de medo, mas presença de decisão. O medo não desaparece com o tempo, ele desaparece com o enfrentamento. É quando você age mesmo tremendo. Quando você escolhe dar um passo, mesmo ouvindo vozes internas tentando te convencer a esperar mais um pouco. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais libertador. Romper esse ciclo não é uma questão de força, e sim de clareza. A clareza de que seu propósito vale mais do que sua hesitação. E quando essa consciência chega, a procrastinação começa a perder seu domínio. Como o diabo nos distrai com prazeres e dúvidas. Uma das revelações mais inquietantes do livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, é que o diabo não precisa causar grandes tragédias para destruir uma vida. Ele não precisa de falências, doenças ou desastres. Tudo o que ele realmente precisa é te manter distraído. Basta que você esteja sempre ocupado com o que não importa, envolvido em estímulos que parecem inofensivos, mas que têm um efeito devastador. Afastar você, silenciosamente, do seu propósito. Hill mostra que o diabo usa os prazeres imediatos como distrações poderosas. Redes sociais, vídeos curtos, séries intermináveis, fofocas, compras impulsivas, comida em excesso, prazeres momentâneos. Nada disso parece perigoso à primeira vista. Mas quando somados, esses estímulos formam um ciclo de dopamina constante que esgota sua energia mental e emocional. Você sente que está fazendo algo, mas não está indo a lugar nenhum. É a ilusão de progresso, o entretenimento que te afasta do crescimento. E junto com os prazeres, vem um veneno ainda mais sutil. As dúvidas internas, pensamentos que sussurram. Será que você está preparado? E se for um fracasso? E se todo esse esforço não valer a pena? Essas dúvidas se disfarçam de prudência, mas são armadilhas mentais. Elas não querem respostas. Querem te paralisar. E quanto mais você as alimenta, menos força tem para agir. Hill explica que o diabo atua no intervalo entre o pensamento e a ação. Ele não precisa te impedir de sonhar, só precisa te fazer adiar. Se ele consegue te manter pensando demais, repensando, revisando, esperando o momento perfeito, ele já venceu. Mas essa consciência muda tudo. Saber que essas distrações não são neutras é o primeiro passo para recuperar o foco. Porque o tempo não volta. E cada dia gasto em distração é um passo a menos em direção à sua missão. E agora que você vê com clareza, a escolha é sua. Continuar sendo manipulado por prazeres e dúvidas, ou assumir de vez o controle da sua mente e da sua vida. A chave para romper: decisão, propósito e disciplina. Se a procrastinação é o veneno silencioso que drena a sua vida, então, decisão, propósito e disciplina são os antídotos que restauram o seu poder. E Napoleon Hill foi claro quanto a isso. Nenhuma transformação acontece enquanto a pessoa não toma uma decisão firme e definitiva. Ele dizia que o ser humano só começa a viver verdadeiramente no momento em que escolhe, com total clareza, o que quer e para onde vai. Sem decisão, não existe direção. E sem direção, a procrastinação encontra terreno fértil. Mas decidir não basta. É preciso saber por quê. Ter um propósito claro não é luxo espiritual, é necessidade prática.
É o que dá sentido às suas ações, o que transforma obrigações em missão. Quando você sabe o que está construindo, e por que isso importa profundamente para você, até as tarefas mais difíceis ganham novo significado. O propósito clareia o caminho. E mais do que isso, ele protege você da desistência, porque te conecta com algo maior do que apenas conveniência. Só que nem decisão nem propósito resistem ao tempo se não forem sustentados por disciplina. E disciplina aqui não é rigidez, é maturidade. É acordar e fazer o que precisa ser feito mesmo quando o entusiasmo não aparece. É não depender de motivação, mas de compromisso. Hill dizia que o diabo foge de pessoas disciplinadas, porque elas são perigosas. Agem mesmo quando têm medo. Continuam mesmo quando fracassam. Persistem mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a tríade que rompe o ciclo da procrastinação. Quando você decide de verdade, encontra seu porquê e entra em ação com constância, você quebra o padrão mental que te mantinha à deriva. A mente começa a te respeitar. O medo perde força. E a procrastinação não encontra mais espaço para crescer. No próximo bloco, vamos explorar ferramentas práticas para colocar esse novo padrão em movimento, ainda hoje. Ferramentas práticas de Hill, para agir mesmo com medo. Napoleon Hill sabia que boas intenções não mudam uma vida. O que muda é a ação, especialmente a ação que acontece mesmo diante do medo. E para isso, ele deixou ferramentas práticas que qualquer pessoa pode aplicar, não importa sua idade, contexto ou nível atual de confiança. Essas ferramentas são simples, mas poderosas, porque reeducam a mente e criam tração. E onde há tração, a procrastinação perde força. A primeira delas é a declaração de propósito por escrito. Hill orientava que você escrevesse com exatidão o que quer alcançar, até quando e como pretende fazer isso. Mas não apenas escrever, ler isso em voz alta, todos os dias, com emoção. Por quê? Porque isso programa sua mente subconsciente para aceitar esse novo destino como inevitável. A repetição consciente cria um novo padrão interno. E padrão é mais forte que motivação passageira. A segunda ferramenta é a visualização ativa. Imagine-se diariamente vivendo a realização do seu propósito. Veja, sinta, ouça. Não como um sonho distante, mas como algo presente. Essa prática fortalece a fé e rompe a resistência interior que o medo cria. Quando sua mente acredita que algo é possível e já está a caminho, ela para de sabotar seu movimento. A terceira ferramenta é o planejamento em microações. Um dos maiores motivos para procrastinar é achar que tudo precisa ser feito de uma vez. Hill ensinava: divida o impossível em tarefas simples. Um pequeno passo feito hoje tem mais valor do que um plano perfeito adiado indefinidamente. E por fim, a mais importante: agir todos os dias, sem exceção. Nem que seja um passo mínimo. A ação contínua cria confiança. E a confiança elimina o medo. Não se trata de ter um dia perfeito, mas de nunca mais aceitar um dia completamente perdido. Porque cada pequena vitória enfraquece a procrastinação, até que ela não tenha mais onde se esconder. O que acontece quando você para de adiar sua missão? Existe um momento silencioso e transformador que chega sem alarde na vida de quem decide parar de adiar o que importa. Não há fogos, não há aplausos, mas algo muito real e profundo começa a acontecer dentro de você. Pela primeira vez, você não está mais fugindo. O desconforto que antes te fazia recuar, agora se torna um sinal de que você está no caminho certo. Você começa a perceber que a dor de não viver seu propósito é maior do que qualquer medo que antes te fazia hesitar. É nesse ponto que a identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que apenas pensa em mudar, para se tornar alguém que está mudando de verdade. A procrastinação, antes sua companheira constante, começa a perder força, porque agora, cada pequeno passo em direção ao seu propósito passa a ter peso, direção e sentido. Cada dia deixa de ser uma repetição automática e passa a ser uma construção consciente. A ansiedade começa a desaparecer, não porque os desafios somem,
mas porque agora você está em movimento. O que antes causava cansaço mental, agora se transforma em energia produtiva. O medo, antes um obstáculo imenso, começa a encolher. Porque o medo só é gigante na inércia. Quando você começa a agir, você o encara, e ao encarar, percebe. Ele não era tão intransponível assim. Você estava alimentando um monstro que não existia fora da sua mente. Napoleon Hill dizia que o universo parece conspirar a favor de quem toma decisões verdadeiras. E você começa a sentir isso. Pessoas certas aparecem. Caminhos antes ocultos se abrem. Ideias que estavam adormecidas despertam. Não é magia, é alinhamento. Sua mente sai do labirinto da dúvida e entra na trilha da realização. E é essa mudança de frequência mental que transforma a realidade. Mas talvez o maior presente de todos seja o autorrespeito. Quando você para de se sabotar, quando finalmente começa a viver aquilo que sempre soube que tinha dentro de si, você passa a se olhar de forma diferente. Você se reconhece, se respeita, porque está cumprindo aquilo que prometeu a si mesmo, e isso não tem preço. É esse respeito próprio que te sustenta quando os resultados ainda não vieram, quando os dias estão difíceis, quando ninguém vê o esforço. Porque agora, até o desafio tem propósito. Até o erro tem valor. Tudo começa a fazer sentido. Porque você não está mais à deriva. Você está no caminho. E esse caminho é seu. E tudo isso começou com uma decisão. Não adiar mais quem você nasceu para ser. A procrastinação não é apenas um hábito, é uma armadilha mental. Um plano bem arquitetado para te manter longe do seu potencial, vivendo uma vida morna, sem direção, sem propósito. Napoleon Hill desvendou esse mecanismo com clareza. Quando você adia o que sabe que precisa fazer, está abrindo mão de si mesmo. Está permitindo que o medo, a dúvida e a distração ditem o rumo da sua vida. Mas agora você sabe disso. E saber já é metade da cura. Você não precisa esperar a coragem perfeita, nem o dia ideal, nem o sentir-se pronto. Você só precisa decidir, agora. Decidir que não vai mais negociar com a procrastinação. Que sua missão é maior do que seu medo. Que a sua vida merece mais do que planos adiados. E que, por mais simples que pareça, um passo dado hoje vale mais do que 1000 intenções deixadas para amanhã. Use o que Hill ensinou. Escreva seu propósito. Leia-o todos os dias. Visualize. Divida suas metas em passos simples. E haja, mesmo com medo. Porque ação gera clareza, e clareza destrói o domínio da dúvida. Você não está mais à deriva. Você está no comando. E daqui para frente, toda vez que o diabo da procrastinação tentar te puxar para trás, lembre-se, ele só tem poder quando você se cala, hesita ou para. Mas agora, você está em movimento. Não olhe para trás.